reforma da Previdência ao Congresso, o governo começou uma série de encontros com parlamentares para explicar os detalhes da reforma. O secretário da Previdência iniciou hoje encontros com os partidos para explicar a reforma. O primeiro foi o PSL. Existem alguns pontos ali que eu acho que mesmo a base vai discutir, né? Mas nós vamos esperar que venham as manifestações das classes, né? Ou seja, policiais, forças armadas, professores. Se aprofunde os ajustes necessários para que esta reforma da Previdência, de fato, estabeleça aquilo que nós mais lutamos ao longo do tempo, que é o equilíbrio fiscal. Um dos pontos polêmicos é da mudança no pagamento de benefícios assistenciais a pessoas em situação de pobreza. Hoje, de um salário mínimo para homens e mulheres a partir de 65 anos. Na nova regra, o governo quer antecipar o benefício de R$ 400 aos 60 anos. Um salário mínimo só a partir dos 70 anos. Hoje, 1.100.000 famílias recebem Bolsa Família, nesse segmento de 60 a 65 anos, na proporção de R$ 129 por grupo familiar. Nós vamos passar a pagar R$ 400 por indivíduo. Isso vai significar o seguinte: esse 1.100.000 famílias vão passar a ser pelo menos 5 milhões de pessoas, 4 milhões e meio de pessoas que vão receber o benefício. Outro ponto em discussão é a aposentadoria rural. Atualmente, mulheres que trabalham no campo podem se aposentar aos 55 anos e os homens aos 60. E não são obrigados a contribuir com a Previdência, mas devem comprovar um mínimo de 15 anos de atividade no campo. Com a reforma, mulheres e homens vão se aposentar com a mesma idade, 60 anos. E o tempo mínimo de contribuição passa a ser 20 anos. Eles devem contribuir com um mínimo de R$ 600 por núcleo familiar no ano. A equipe econômica alega que as mudanças ajudarão a combater fraudes. Ao todo, 4 projetos de mudanças na aposentadoria vão tramitar no Congresso. Os esforços agora são para reunir os 308 votos necessários para aprovar o texto na Câmara. O vice-presidente da República, General Mourão, estima que o governo conta com 250 parlamentares e trabalha para ampliar o apoio. O secretário da Previdência acredita que a base aliada terá tempo para se organizar e definir estratégias. Eu não acredito que os problemas de um início de governo, que são absolutamente naturais, né, de estabelecimento das regras do jogo, né, vão atrapalhar uma pauta que é tão importante para o país. A reforma da Previdência tem um ponto que atinge quem já está aposentado, mas segue trabalhando com carteira assinada. Segundo o Ministério da Economia, 1.400.000 brasileiros estão nesta situação. Hoje, os aposentados que trabalham recebem em conta o depósito do fundo de garantia. E, em caso de demissão, a empresa também tem que pagar aquela multa de 40%. Só que agora, se a reforma for aprovada como está, a multa de 40% deixa de existir para quem já se aposentou. E o FGTS continua sendo pago porque é considerado um direito adquirido. E quem se aposentar após a reforma, aí essas pessoas não recebem nem o fundo, nem a multa. O problema é que 66,5% dos aposentados brasileiros recebem um benefício de apenas um salário mínimo e muitas vezes precisam complementar a renda trabalhando. E aí, no caso de demissão, sem a multa de 40%, eles se tornam os funcionários mais baratos para demitir. As Forças Armadas ficaram de fora da proposta encaminhada ao Congresso da reforma de Previdência. O governo promete que em 30 dias entrega o texto final, mas já tem alguns pontos fechados. A equipe econômica estuda uma melhor maneira de incluir os militares nas novas regras da reforma da Previdência. Mesmo com o texto ainda não completamente fechado, o Ministério já definiu que os integrantes das Forças Armadas terão que permanecer na ativa por 35 anos, em vez de 30, como é hoje. A alíquota de contribuição dos militares vai passar de 7,5% para um desconto único de 10,5%. As pensões para viúvos e viúvas que antes não eram tributadas também vão passar a pagar essa mesma alíquota, 10,5%. A previsão do secretário
secretário de Previdência do governo é que o texto chegue aqui no Congresso em no máximo 30 dias. Legalmente, as alterações referentes ao regime de previdência dos militares têm que ser feitas por projeto de lei e não por proposta de emenda à Constituição, como no restante da reforma. O que tornaria mais fácil a aprovação, porque depende apenas da maioria simples para virar lei e não 3/5, como nas novas regras das aposentadorias. A projeção é que neste ano o déficit da Previdência com as Forças Armadas chegue a 20 bilhões de reais. A explicação para deixar os militares fora dessa primeira etapa para a reforma foi falta de tempo. A oposição reclamou. Passa um sinal muito ruim de que teremos 2 pesos e 2 medidas. Já os governistas garantem que todos terão que dar a sua contribuição para salvar a Previdência brasileira. Que a nova Previdência, que é dura com os privilégios, mas justa, também seja justa com os militares. O ditador Nicolás Maduro, na Venezuela, anunciou o fechamento por tempo indeterminado da fronteira com o Brasil. Foi uma resposta à participação do governo brasileiro na operação de ajuda humanitária ao país. A cidade de Pacaraima é a que fica do lado brasileiro da fronteira e que é o ponto de distribuição dos alimentos e remédios com a ajuda humanitária. Do outro lado da fronteira fica a cidade de Santa Helena de Uairém e os moradores lá já registraram um número maior de militares, como vocês viram nas fotos. Ontem, Nicolás Maduro já havia suspendido o trânsito aéreo e marítimo nas ilhas de Aruba, Bonaire e Curaçao, que poderiam servir de base para os aviões com ajuda humanitária. Os bloqueios começaram há 15 dias na fronteira com a Colômbia para impedir a entrada dessa ajuda vinda dos Estados Unidos. E o fechamento da fronteira dificulta os planos do governo brasileiro de enviar ajuda humanitária para a Venezuela. Por isso, nós vamos ao vivo a Brasília falar com o repórter Tiago Nolasco. Tiago, está confirmado esse fechamento da fronteira? Boa noite para você. Olha, Adriana, como a fronteira é fechada todas as noites, ainda não se sabe se ela vai reabrir amanhã de manhã. Boa noite para você, para o Celso e para todos. O Brasil mantém os preparativos para que no sábado comecem a ser enviados alimentos e medicamentos para a Venezuela. Hoje, um avião da Força Aérea Brasileira passou por Porto Alegre para pegar uma carga de 22 toneladas de leite em pó e também aqui em Brasília para levar medicamentos. A intenção do governo brasileiro é que caminhoneiros venezuelanos transportem a carga de Boa Vista a 200 quilômetros da fronteira até a Venezuela. O porta-voz da Presidência da República explicou que a missão brasileira termina na fronteira. O deslocamento dos caminhões para a fronteira dar-se-á com a segurança da Polícia Rodoviária Federal e da própria 1ª Brigada de Infantaria de Selva. O governo brasileiro estabelece como linha limítrofe para a sua ação a própria fronteira, ou seja, Pacaraima. Isso quer dizer que se a fronteira estiver fechada, a ajuda humanitária pode acabar ficando parada na fronteira. O governo brasileiro não reconhece o regime de Nicolás Maduro e na segunda-feira o vice-presidente Hamilton Mourão vai até a Colômbia participar de uma reunião do Grupo de Lima para discutir a crise na Venezuela. De Brasília, Tiago Nolasco. Muito obrigada, Tiago. E na Venezuela, o líder da oposição, que se declarou o presidente, Juan Guaidó, partiu em direção à fronteira com a Colômbia para receber a ajuda humanitária dos Estados Unidos. Então vamos ao vivo até Nova York com a nossa correspondente, Heloísa Vilela, que tem as informações. Boa noite para você, Heloísa. Boa noite, Adriana. Olha, a caravana com 80 parlamentares vai viajar quase 900 quilômetros até a fronteira. E é um trajeto que promete ser um bocado tenso. Na estrada que liga Caracas a Valência, houve confronto com a Guarda Nacional. Segundo os políticos, os militares tentaram impedir a passagem da caravana, mas Juan Guaidó seguiu viagem. O grupo vai para o show beneficente marcado para sábado do lado colombiano. Guaidó prometeu à população que vai buscar a comida e os remédios enviados pelos Estados Unidos e barrados na fronteira, mas não disse como. Voluntários também estão mobilizados e sugeriram fazer uma corrente humana para passar os pacotes de mão em mão. Do lado venezuelano, o presidente Nicolás Maduro também vai promover um show. Hoje, durante uma reunião, ele repetiu que a Venezuela não precisa da ajuda americana.
e anunciou que o país recebeu nesta quinta-feira 7,5 toneladas de medicamentos enviados pela Rússia. De Nova York, Heloísa Vilela. Obrigado, Heloísa, pelas informações. O caso do ataque a um ator de